aí, depois passa muito tempo, você passa uma outra coisa, né, que a gente vai acostumando, né? E passa, tudo bem, irmão? Tudo bem, pastor? Tudo bem, irmão? Tudo bem, pastor? E como está o casamento? Maravilha! Maravilha nada, né? Ninguém vai contar a roupa suja fora das quatro paredes, então fica por lá mesmo, até que um dia o pastor toma aquela surpresa. Ou a família toma aquela surpresa, né? E aí a sociedade tem várias explicações, né? Incompatibilidade de gêneros, a sogra que se prometeu, e aí justifica, o amor acabou. Aí tem uma lista de justificativas que qualquer uma delas vale. Não é verdade? Não é assim? E pensando nisso, nós começamos, Deus acabou nos levando a começar a ajudar as pessoas, a começar a conversar, e a coisa foi fluindo, foi aumentando, nós fomos pesquisando mais, nós fomos lendo mais, conversando mais, aprendendo com outras pessoas, vendo os problemas, orando a Deus, porque você pode falar assim, tem coisa, irmãos, que só um milagre de Deus. O pastor fica numa situação difícil. Você fala, por quê? Você conversa com a irmã, nós estamos à beira da separação. E qual o problema? Nenhum. Chega para o irmão, qual o problema? Nenhum. Não é isso? Não, só mil maravilhas. Tudo está mil maravilhas, qual o problema? Sabe o que é? Que à beira da separação, eles estão ainda naquele acordo. Eu não conto aquele problema seu, e você não conta aquele meu. Parece que nessa linguagem, muitas vezes não precisa nem falar. Essa linguagem só de olhos, os dois, que estão casados. Eu já peguei caso assim, sabia? Da beira de cima da lá, não conta. E eu ouvi casos que fui orar, e Deus mostrou para minha esposa. Outras vezes eu estava pensando, o que acontece? Estão mentindo. E aí a gente descobriu. Se Deus não ajuda, falar, ninguém ia falar nada não. Estava tudo mil maravilha. Ou estamos com um problema, mas não sabemos qual que é o problema. Verdade. Essas coisas acontecem. Eu coloquei só esse exemplo, porque às vezes eu gosto de pensar os exemplos bons. A nossa sociedade gosta de sempre, o que dá notícia é coisa ruim. O povo gosta de ver sangue, né? O povo gosta de ver barraco. Para dar audiência na TV é barraco, né? Fulano que saiu com fulano, isso não é audiência. É verdade, o povo gosta de ver sangue. E às vezes as coisas, os melhores exemplos, poucos vêm, não digo que ninguém vê. Sabe que eu tenho muitas coisas que às vezes eu falo no meu trabalho, e o pessoal fala, onde você viu isso? No rodapé de jornal. Eu fui assinante de muitos anos de jornal, tanto na Folha de São Paulo como no Jornal do Estado de São Paulo. E o que eu fazia? Eu lia todas as... Eu já fiz jornal. Uma das coisas que eu já fiz também foi jornal. E o que acontecia? O jornal, naquele tempo, você tinha que fechar o jornal. Você tinha uns espaços em branco. Então eu pegava assim o jornal, eu tinha uma série de notícias que eram pequenininhas, de todo tamanho, guardada comigo. Quando eu fazia as mensagens principais, aquilo que você elaborou, sobrava uns espaços vazios. O que eu vou fazer aqui? Vou colar aquelas notícias daquele tamanho. E aí fechava o jornal. Então eu passei a ser, eu que tinha que fechar o jornal, eu passei a ser cultivador de ler, rodapé de jornal, lateral de jornal, porque sempre ali, eu sei que aquilo ali teve um capricho de guardar, porque ele achou interessante, então ali tem alguma coisa. Às vezes não é nada de nada, mas às vezes só para cumprir o espaço, mas às vezes tem. Esse aqui eu vi na internet, esse casal aqui, americano, 72 anos de casado, os dois ficaram doentes, morreram no mesmo dia, na mesma hora, com a mão dada no lado do hospital. Aí saiu em todo lugar do mundo, né? E aí eu acabei deixando aqui o nome dos dois, se você quiser, você pode procurar na internet. Tem o caso dele, segundo os médicos, morreram de mão dadas. Segundo os médicos. Então, tem a notícia toda deles, o nome, a cidade, tem tudo, e eu deixei aqui. Então nós olhamos, né? Muito bonito. Muito bonito, interessante, né? Um sonho, né? As pessoas olham que bonito, né? E eu digo para minha esposa, acabei de ter aqui, a minha filha, coisa que as mulheres gostam é história de amor, bebê, criança, sabe? É assunto de mulher, sabe? E quando as minhas colegas no serviço que pouco falam comigo, como é que foi? Quanto pesou? E vai, ele pergunta, se eu for dando detalhe, vai.
mulheres gostam mesmo. Por quê? Porque as mulheres amam mais, são mais sentimentais e perguntam mesmo. Muito bem. Convidamos os irmãos, os amigos, para um encontro de casais. Gostaria de dizer para vocês vão lendo para mim, me ajudando. Deixa eu pegar o laser, que eu saio correndo. O laser acho que ficou. Muito bem. Estão vendo aqui? Isso aqui são temas para estudos de casais. Cada tema desse é 3 horas. Então vocês ficarão aqui 33 horas. Não dá, né? Não dá. Por isso que as igrejas e quem faz encontro de casal, por que tem que fazer vários? Por isso. Se eu for tratar, lê aí para mim, quem está chegando bem aí? Primeiro, qual que é? As bases da família. Segundo, O papel do marido. terceiro, O papel da esposa. quarto, As diferenças básicas entre homens e mulheres. e só as básicas. 5, A importância da comunicação. 6, Diagnóstico do casamento. 7, Resolvendo conflitos familiares. A importância do perdão. 8, Finanças saudáveis. 9, Relacionamento sexual. Uma perspectiva bíblica. Para este tema, é interessante ter 2 ambientes. Propiciando separar homens e mulheres para terem mais liberdade no assunto. 10, Armadilhas ao casamento, adultério, pornografia, mau uso da internet. e Mínimos princípios bíblicos sobre criação, instrução, disciplina, etc. etc. Viu? Claro, vivemos 72 anos, vai resumir só em 11 assuntos? Não dá, né? Vocês concordam? Então os temas do casamento são diversos. Já gostaria de adiantar para vocês aqui, quem tem mais de 20 anos de casado, que levante a mão, quem tem mais de 20 anos de casado? Pastor Gilmar, nosso irmão, pastor José Maria. Tem mais algum pastor aí? Pastor Amaro, chamei de Gilmar Amaro. Mais algum pastor? Se perguntar para eles, pastor Amaro, existe casamento perfeito? Existe casamento perfeito, pastor José Maria? Existe casamento equilibrado. O que eu vim para falar aqui para vocês sobre casamento, esse encontro de casal, um pouquinho do que eu vou falar, é que existe casamento equilibrado. Não existe casamento perfeito. Por que é importante falarmos isso? Eu vi uma matéria interessante do Kantz, que ele falava sobre o casal ideal e sobre a mulher ideal e o homem ideal. O que acontece quando nós vamos casar? Nós escolhemos a melhor pessoa, aquela que agradou os nossos olhos, que foi mais adequada, mais conveniente, etc., naquele meio em que nós vivemos. À medida que o tempo vai passando, nós vamos conhecendo mais pessoas ou menos pessoas? Então, você vai se desenvolvendo intelectualmente, socialmente, espiritualmente. Mas naquele momento que você foi casar, você escolheu a melhor pessoa dentro daquela situação. Qual que é o ponto de equilíbrio de um casamento? É quando você, junto com aquela pessoa que está do seu lado, se desenvolve conjuntamente. Se desenvolve lado a lado. Agora, o que acontece na época que vivemos é que muitas vezes alguns homens se transformam em verdadeiros cafajestes e algumas mulheres em megeras. Entendeu? Então, com o passar do casamento, em vez deles passarem e irem para o equilíbrio, eles vão para a
separação para a separação. E aí vem depois aquela história, agora eu encontrei a pessoa ideal. Mas ela vai ser ideal, continua sendo, para aquele momento. Depois o que acontece? Agora eu encontrei a outra pessoa ideal. E aí começa a confusão. Falando nisso, eu escolhi aqui um tema, mas antes eu vou falar sobre a base bíblica do casamento. Por quê? Porque hoje, aqui, apesar do público bem eclético, temos pessoas que têm essa necessidade de conhecer. Ontem eu estava comprando um livro muito bom, porque eu falo muito do livro, já vi algumas partes do livro, mas não tinha em casa. Recomendo para as pessoas lerem. Se alguém quiser falar aqui que leu e gostou e não se envergonhar disso, pode levantar a mão e dizer, não tem nada demais, você vai ganhar os parabéns no final, porque é uma grande atitude sua fazer isso. Alguém já leu aqui o livro O Ato Conjugal? Um pastor? Aqui, ó, já leu. Olha, vários irmãos já leram O Ato Conjugal. Foi bom? Muito bom. Muito Impresso bom. e recomendo. Por quê? Esse livro, ele fala, sem tabus, mas com um padrão cristão excelente, sobre a sexualidade do casal. É um livro excelente, famoso vende demais. Mas muitas pessoas, por se acharem doutores, não procuram informação. Outros não têm quem indique. No caso de vocês, já tem aqui. Se você tem dúvida e problemas com a sua sexualidade no casamento e não tem tempo ou oportunidade de se abrir com alguém, ou não tem essa oportunidade, eu digo para vocês, se você tem uma boa comunicação com a sua esposa, podem comprar e ler juntos que vocês vão ficar satisfeitos. Muito bem. Então eu vou fazer uma dinâmica aqui. Sempre tem aquela brincadeira, né? Nós nos entendemos bem só num olhar. Então, vamos escolher aqui. Primeiro eu quero 4 casais voluntários para fazer essa dinâmica. Eu não consigo fazer com todos. Quem quer fazer? Se vocês não quiserem, não tiver voluntário, eu escolho vocês por livre e espontânea pressão. Eu aqui, ó. Um já foi. Se não tiver voluntário, eu escolho por livre e espontânea pressão. Muito bem. 2 aqui. 2. Vem aqui só um pouquinho. Vem aqui. Mais 2. Tem mais 2? Vai Paulo e Jane, vai. Mais 2. Acho que não são. Mais 2. Olha os homens aí. Já tem 3. Mais um. Tô filmando. Já leram aí a instrução? Do lado de cá não tem ninguém. Moção. Dois ali. Já leram aí as regras? Ô Lucas, me ajuda aí. Instala aqui pra mim. Agora eu vou pedir, fazer uma movimentaçãozinha aqui pra ficar um aí. Tem como vocês apertar um pouquinho só pra fazer? Vocês saberam o que nós vamos fazer aqui? Vamos deixar um corredor aí, porque nós vamos perder eles aí dentro. Aperta um pouquinho, leva mais pra lá só um pouquinho. Deixa o corredor aí no meio, só um pouquinho. Eu não vou ficar bravo com vocês, não. Na hora que você vai passando, você segura os copos. Vocês já leram as regras aqui? Galera? Cadê a cadeira deles? Traga uma cadeira aqui. Pode falar. Ó, cuidado aqui pra não colocar pro lado dele. Coloca esse aqui pra uma cadeira. Ele fala pra ele instalar na esposa dele. Mas é inventado. Mas não é pra amassar também, né? Cuidado do vazio aí, Lucas. Então sim. Então, Lucas. Ô Gilmar, ajuda aqui também, passa pro outro aqui. Vocês estão vendo isso? É interessante para vocês? Se tivesse um espaço maior, eu ia fazer com todos, mas não dá.
Vamos pegar aqui as cadeiras. Quantos não são evangélicos aqui? Quantos não são evangélicos? Levanta a mão. Tem uma. Quantos são da igreja Assembleia de Deus? Muito bem. Quantos são de outra denominação? Batista? Muito bem, são de qual denominação? Batista Samaritana. Onde estávamos com o pastor Batista? Lá na sede. Como vamos cumprimentá-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu fiz teologia, 3 disciplinas, com o pastor Sérgio Batista, lá da Casa Verde. Muito bem, vocês vão levar a sua esposa até a porta. Vocês deixem elas aí e venham aqui, cada um com uma cadeira. Cada um me traga uma cadeira. Aqui, né? Põe aqui, ó. Cada um aqui na etiqueta e lá na cadeira. A caneta. Para não dizer, não, era essa aí mesmo, né? Muito bem. Elas vão girar umas 3 vezes assim, certo? Depois que elas girarem, aí eles vão. Vocês podem conversar à vontade, tá? Não tem problema. Calma, aí vocês vão ficar lá e vão dando de lá a ordem para elas. Direita, esquerda, para lá, para cá. Tá bom? Tudo bem? Perfeito? Acho que eu vou fazer diferente. Para não ficar tão apertado, você e você, é para lá. Melhor, né? A distanciamento. Na hora que eles forem passar, cuide das taças para mim, tá bom? Segura a taça aí. Isso. Eu só falei isso aqui, você não ficar mais aberto, mas me surpreendeu aqui agora. Vai com essa câmera. Pastor Gilmar, ele me falou, Adolfo, vai ter umas 20 pessoas. Tá certo. Vocês vão lá agora, elas vão girar umas 3 vezes assim, né? Ajuda para ela não cair e para não torcer o pé. Depois elas vêm devagar. Quem tiver inseguro por causa do salto, pode ficar descalço. Para não ter acidente. Pode ir lá. Quem tiver inseguro por causa do salto, pode ficar descalço. Vamos lá. Vamos montar. 1,